ela começou a me perguntar, a fazer perguntas, e aí ela começava a digitar, e eu ficava, meu Deus do céu, parece... E assim, é rápido, né? Coisa de minutos, mas parecia que eu tava 2 horas já de frente pra ela, e ela digitando, e na hora que ela começou a digitar muito, eu falei, ixi, meu Deus do céu, acho que fui reprovada de novo. Eu tive 2 tentativas, foi em 2023 e 2024. A primeira vez que eu tentei sozinha, até o que foi orientado pela MUV também, não presta atenção nas pessoas. Não escuta as pessoas, porque você vai ouvir muita gente sendo reprovada e aí você pode ficar desesperado. Então eu comecei a treinar isso dentro de mim. Eu não posso ouvir as pessoas, eu não posso ouvir as pessoas. E quando eu saí, meu marido falou pra mim assim, nossa, eu tava desesperado, porque tinha tanta gente saindo reprovada, eu falei, eu nem vi. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio da MUV e hoje eu tô com a Sabrine, que conquistou a aprovação do visto americano depois de passar por 2 negativas, e eu já quero começar esse vídeo fazendo uma reflexão com você. Quando alguém recebe uma negativa no consulado, é muito comum pensar que o problema é o próprio perfil, né? Depois da segunda, então, muita gente acredita que o sonho acabou de vez, que os Estados Unidos simplesmente não aprovam mais ninguém ou que não existe mais o que fazer. Mas será que é isso mesmo? Será que 2 negativas significam que aquele projeto nunca vai dar certo? Ou será que, em muitos casos, o que precisa mudar não é o sonho, mas sim a estratégia? A história da Sabrina é interessante justamente porque ela mostra esse outro lado, né? Entre uma tentativa e outra, algumas coisas mudaram na vida dela, ela ganhou novas experiências, revisou todo o processo e voltou ao consulado muito mais preparada para entender exatamente o que estava fazendo. Sabrine, obrigado demais por você aceitar conversar com a gente. E antes da gente entrar na tua história, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo, contasse quem é você, de onde você é e o que você faz hoje e até como é que surgiu essa vontade de conhecer os Estados Unidos. Olá, eu sou a Sabrine Moraes, eu tenho 29 anos, sou de São Paulo, mineira raiz, mas moro em São Paulo já tem 10 anos. Hoje eu trabalho, eu e meu marido, nós temos lojas no ramo de carne, cuido dessa parte toda da administração dessa loja. E a vontade de ir para os Estados Unidos, na verdade, sempre foi um sonho, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem o sonho de ir para Disney, de conhecer, de ir para Miami fazer compras. Então, eu acho que, primeiramente, vem disso, de um sonho. Quando eu conheci meu marido, ele sempre teve visto. Então, todos os anos, praticamente, ele vai para os Estados Unidos e eu sempre ficava. Infelizmente, já tive 2 negativas, mas dessa vez deu certo. Então, vamos lá. Antes da gente falar da aprovação, eu quero voltar um pouquinho no tempo, né? Porque não foi a sua primeira negativa, né? Como você mencionou, você teve 2 negativas antes de conseguir o seu visto atual. Quando que ocorreram essas negativas? Eu tive 2 tentativas, foi em 2023 e 2024. A primeira vez que eu tentei sozinha, não tive ajuda de nenhum tipo de consultoria. Meu sogro que me ajudou a fazer a tradução da DS, então a gente fez por conta própria. Acredito que pela falta de entendimento e conhecimento mesmo de como funcionava o por trás, né? Porque a gente tem muitos detalhes aí que às vezes a gente não sabe. Então, acredito que não foi bem sucedido justamente pela forma que foi preenchido, talvez tenha faltado informação, não ficou tão claro o meu objetivo da viagem. E aí, quando foi em 2024, eu tentei novamente. E aí eu contratei uma consultoria, mas uma consultoria que foi muito rasa, eles não me deram tanto suporte, eles de fato só me ajudaram mesmo a preencher a DS, não me esclareceram tanto as dúvidas, não me deram tantas dicas, então acabei ficando, continuei meio que perdida, né? Não foi tão claro assim, não foi ajuda, não foi completa, vamos dizer, até mesmo pós a entrevista, né? Fiquei bem frustrada, porque é um investimento que a gente faz e acabou não dando certo também. Você ainda acreditava que você conseguiria o visto algum dia? Como é que estava a tua cabeça naquele momento? Dei uma desmotivada geral, assim, falei, não vou tentar mais. Tanto que no ano passado, em 2025, eu não tentei. E esse ano eu já tinha falado também que não ia tentar, tava total desmotivada. Então eu falei, não, deixa quietinho, assim. Depois, a hora que passar a frustração, acho que eu fiquei tão frustrada de 2 vezes e ainda sim, sabendo que eu já tinha contratado uma consultoria, então foi bem triste. Naquele momento você conseguiu entender o porquê que você estava sendo negada ou não? Você ficou completamente sem resposta no escuro? No consulado, eles dão
zero sinal, assim, não tem nenhum sinal do porquê que você foi reprovado, né? Então você sai de lá com uma interrogação gigante na sua cabeça, o motivo. Mas pensando friamente depois da entrevista, analisando o cenário da nossa vida, assim, do porquê que pode ter acontecido, provavelmente foi por conta da minha vida financeira, o meu trabalho. Eu tive algumas oscilações do meu trabalho que eu tinha anteriormente, que antes eu trabalhava fora dos negócios da família, vamos dizer assim. Então, eu tinha sido desligada, depois eles me chamaram de volta, então oscilou muito essa minha vida profissional. E querendo ou não, a primeira vez que eu tentei, eu ainda não era casada. Da segunda vez que eu tentei, eu já estava casada, então eu já tinha um vínculo com meu marido, mas ainda assim, a minha vida financeira era muito abaixo do que geralmente provam, né? Querendo ou não, pensando num cenário de eu custear a minha viagem, não condizia. Pode ter sido isso. E de lá para cá a gente teve bastante mudança na nossa vida, então aí eu falei, eu acho, já que estamos aí, vamos tentar. Em que momento que virou essa chavinha de percebi que houveram mudanças na minha vida e acho que agora vale a pena tentar? Eu tinha pensado isso já, nesse início de ano. Eu poderia tentar novamente, justamente porque eu já sabia que a minha realidade era outra, a minha vida já tinha mudado, eu e meu marido já tínhamos expandido nos negócios, as coisas já tinham mudado. Mas ainda assim, eu ainda tinha aquela angústia, né, de ser reprovada de novo e dar errado tudo de novo. Então eu falei, não vou tentar não, deixa passar mais um tempo. Inspiração de tentativa, na verdade, veio do meu professor de inglês, que ele me incentivou muito a tentar e ele quem me indicou a Move. Então, aí quando ele me indicou e falou, não, vai lá, o pessoal vai dar certo, eles vão te dar toda a atenção, eles vão conseguir ajudar. E eu falei, então tá bom, então vamos. Mas até então eu não tinha muita expectativa, não. Quando você iniciou o processo, né? Quando vocês começaram a revisar todo o histórico ali das aplicações anteriores, tem alguma descoberta que fez você pensar, poxa, acho que agora eu entendi o porquê isso aconteceu? Deu uma clareada quando você iniciou o processo? Quando eu iniciei e conversando com o time da Move, eles me esclareceram muitas coisas que para mim não estava tão claro e até às vezes era um tabu na minha cabeça. Eu pensava algumas coisas que no fim eles falavam, não tem nada a ver isso que você está pensando. Eu achava que a gente chegava na entrevista, eu até comentei, eu falei, eu acho que a gente já chega na entrevista ou pré-aprovado ou pré-reprovado, porque não tem condições, que às vezes eles nem perguntam muitas coisas. E aí eles quebraram algumas ideias que eu tinha na minha cabeça, esclareceram muitas coisas, me fizeram entender justamente me trouxe mais clareza também, até mesmo para essa ideia que eu já tinha da parte financeira, da minha vida financeira que estava anteriormente, que de fato isso impactava. Então, me esclareceu muito isso e fez reorganizar os meus pensamentos e ideias para fazer acontecer dessa vez. Olhando hoje para trás, você acredita que o problema estava no teu perfil ou na estratégia utilizada até então? Teve 2 pontos, né? Primeiro foi, obviamente, o meu perfil, porque, como eu comentei, a minha vida estava muito instável, profissional, visando, assim, eles olham, né, a estabilidade que você tem que ter aqui para poder entenderem que você vai voltar. Então, eu acho que a minha vida financeira, a minha vida profissional não estava trazendo tanto essa estabilidade. E também, eu acredito que teve os 2 poréns, né, de problemas, tanto do meu perfil quanto da estratégia. Primeiro, que o meu perfil, de fato, ele não estava tão claro assim, não estava trazendo tanta credibilidade de que eu iria voltar, vamos dizer assim, né? A minha vida não estava estável financeira e profissional, então teve essa oscilação de trabalho, então talvez fez eles entenderem que eu não estava tão enraizada aqui, né? Vamos dizer assim. A primeira vez, como eu falei, meu sogro que me ajudou, então a gente não pensou que tinha que ter uma estratégia, a gente simplesmente falou, a gente quer viajar, vamos tentar. E até mesmo da segunda vez que eu tive a consultoria, então eu não tive tanto suporte, então acabou não criando essa estratégia, né, de forma clara e objetiva, para mostrar para eles que realmente o meu objetivo de viagem era X e que eu iria ir lá, viajar, tirar férias, enfim, e voltar. Então acho que teve essas 2 vertentes, teve um pouquinho de cada. A gente acha que depois de 2 negativas não existe mais solução. Mas, assim, a realidade é que 2 negativas elas não definem um processo. Então, o que realmente importa é entender o motivo delas antes de decidir, né, qual vai ser o próximo passo. E uma coisa que você mencionou é que nesse período ali entre uma solicitação e outra, a sua vida também mudou, né? Você ajustou essa questão ali profissional, você começou a trabalhar e eu queria entender um pouco melhor como é que aconteceu essa mudança,
Hoje você atua, como você mencionou, com o teu esposo. Na época você já trabalhava com isso ou não? É mais recente? Eu sou formada em contabilidade, então eu trabalhava na parte de auditoria trabalhista. Então, totalmente fora do que meu esposo trabalhava. A gente tem duas lojas que são franquias no ramo de carnes. E meu marido já trabalhava com isso, ele tem os que é da família, né? Então, tínhamos uma loja e tinha outros negócios da família, e ele atuava 100% nisso e eu trabalhava fora. Depois a gente abriu essa segunda loja, e quando nós fomos abrir a segunda loja, eu saí do meu trabalho para poder tocar essa segunda loja. Então, hoje eu fico full time aqui, trabalho, faço de tudo um pouco, né? A gente cuida de toda a operação. E então isso automaticamente já mudou toda a minha vida, mudou a minha estabilidade de fato. E querendo, por mais que seja negócio da família, eu me registrei aqui, então eu sou registrada, tenho meu salário fixo. Então isso também ajuda para a estabilidade, né, financeira. Das duas vezes que eu tentei tirar o visto, eu estava num trabalho onde eles me desligaram. E quando eu fui fazer a primeira entrevista, tinha algumas semanas que eles tinham me desligado, eu já não tinha mais o que fazer, eu já estava com a entrevista agendada, eu já estava com todo o processo acontecendo e eles me desligaram. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, não tem mais o que fazer, é isso. Da segunda vez, eles tinha nem um ano que eu tinha voltado para o trabalho, então não tinha nenhuma estabilidade. Já agora já é diferente, já é um negócio da família, a gente já tem todo esse histórico de eu já ser casada já há um certo tempo, ter esse vínculo com a família, vínculo empregatício também, não só pelo meu marido, mas também por ser CLT, né, ser registrada. E aí eu acho que isso mandou muito assim na mudança, né? Foi uma mudança muito grande visando o perfil que eu estava lá em 2023 para agora 2026. E assim, há quanto tempo que você está efetivamente nesse negócio de vocês? Efetivamente fez um ano que eu tô aqui, então é aquilo, que foi quando foi a segunda loja, mas a gente já tinha a outra, então, que meu marido já estava vinculado, então acredito que eles, querendo ou não, é uma estabilidade em conjunta, né, pelo fato de eu ser casada. E a gente teve a estratégia também esse ano de fazer o imposto. Quando a gente foi entregar o imposto de renda, meu marido colocou como dependente, então a gente uniu tudo e falou, vamos, vai dar certo, que agora, querendo ou não, a renda vai ser maior, então a gente já tem outra estrutura de vida. Eu falei, então vamos lá, que eu acho que agora esse não vai ser o problema. Se eu tiver que ser reprovada, não vai ser por isso. E é legal você trazer isso, porque às vezes as pessoas pensam que existe uma regra, né, dizendo que é preciso você ter 1, 2 anos de empresa para conseguir o visto, e isso simplesmente não existe, né? O agente consular ele vai analisar o contexto como um todo, como você acabou de mencionar. Então, assim, tempo de empresa por si só não aprova nem reprova ninguém. E aí, assim, Sabrine, depois da última negativa que você teve, vocês decidiram, além dessas mudanças profissionais, vocês chegaram a viajar para outros países, vocês já visitaram outros lugares, além, né, dos Estados Unidos? Na segunda vez que eu tentei tirar o visto, a gente tinha a ideia de ir para os Estados Unidos, que meu sogro ia presentear a gente de lua de mel, né? Foi um presente de casamento que ele tinha dado pra gente. E aí, como eu fui reprovada, eu não consegui ir. E aí a estratégia, ele falou, então vamos mudar. Então, se vocês não vão conseguir ir para os Estados Unidos, vão para outro lugar. E aí a gente foi para a Europa. Então, nesse meio tempo, foi que a gente foi para a Europa, nós visitamos outros países. E eu acho que isso também contou e ajudou bastante, porque, querendo ou não, fica um histórico lá de você conhecer outro lugar. E, assim, eles entenderem que o meu perfil é de fato de turismo e não tenho a intenção de ficar eu quero ficar aqui. E quais países vocês chegaram a conhecer? Eu conheci Barcelona, Paris e Madrid. Nós fizemos um mochilão, um pequeno mochilão por lá. Olha só que legal. E assim, depois dessa viagem, você chegou a perceber ali que você passou a enxergar o processo do visto americano de forma diferente ou não? Você só realmente foi voltar a cogitar ali o processo do visto americano nesse ano ali, quando surgiu essa oportunidade, esse planejamento de viagem do teu esposo com a família dele? Nem passou pela minha cabeça que isso poderia ser algo que ajudaria no processo. De fato, foi, vamos dizer assim, uma mudança de rota, porque meu sogro já tinha presenteado a gente com a viagem, eu não dava para ser para os Estados Unidos, então vamos para a Europa, vamos conhecer outros lugares que também que já é possível conhecer. Deixa os Estados Unidos para outro momento. Então, nunca passou pela minha cabeça que
ter conhecido outros lugares tenha ajudado com isso, né? Como eu falei, a ideia de tentar o visto esse ano eu não tinha mesmo, foi mais por incentivo do professor de inglês, que ele falou que me indicou vocês, e então eu falei, então tá bom, eu fui total sem expectativa. E assim, antes da gente chegar nessa parte da entrevista em si, durante o teu planejamento, né, durante a sua preparação, tem uma etapa ali que eu acho que é uma das mais legais, uma das mais divertidas da mentoria, que é a etapa de simulação. Como é que foi essa etapa para você? Olha, eu achei muito interessante a primeiro momento, assim, porque, como eu falei, eu tinha contratado uma outra consultoria que foi decepcionante. Então, quando me falaram que tinha essa simulação, eu achei muito legal. Eu já tinha tido as duas outras tentativas, então eu já sabia mais ou menos como funcionava, né, a entrevista. Na hora que chega, é tão real, na hora que a gente vai fazer essa simulação, que meu coração ficou disparado, porque eu falei, parece tão verdade que eu acho que daqui a pouco ela vai falar, não, você não foi aprovada de novo. Porque realmente é muito real a forma com que é trabalhada essa simulação de entrevista, e é muito interessante porque te traz de fato até para o sentimento de que você vai ter ali, de será que eles vão perguntar o que eu tenho que responder, o que eu tenho que falar. Então já te traz para treinar até sua ansiedade. Qual que era o ponto do teu perfil que mais preocupava você? Era o receio de responder alguma pergunta errada? Ou o medo ali de passar pela terceira negativa? Eu tava tão, assim, fazendo porque eu tava ali, só fui fluindo deixando a água rolar, assim, fazendo as coisas que, conforme a movie ia me orientando, eu fui fazendo, que eu nem tava tão preocupada na questão do que eu tava com medo, porque eu falei, gente, eu já fui reprovada 2 vezes. Então, eu só vou fazer, vou seguir as orientações, vou seguir certinho. Obviamente que a gente sente medo do que eles vão perguntar, às vezes perguntar alguma coisa que você não se preparou, então a gente se prepara muito, a Movie nos dá infinitas possibilidades do que eles podem te perguntar, trabalham muito ali dentro da documentação que você precisa entender o seu objetivo, tudo. Então, nessa questão, a gente se prepara muito, mas ao mesmo tempo a gente sempre fica com o sentimento, mas e se eles perguntarem alguma coisa que eu não me preparei? O que eu falo? Como que eu falo? Mas assim, apesar desse sentimento, o que eu achei muito legal é que, de fato, a Movie te tranquiliza a ponto de te ensinar como responder. Então, assim, quando terminou aquela simulação, você saiu sentindo que você estava mais preparada para voltar ao consulado do que das outras vezes? Sim, com certeza. Não só pela simulação de vídeo, né, que é feito ali, mas até com as simulações de perguntas que eles mandam em documento mesmo, que eles fazem, que tem todo o Word lá que a gente responde. Então, parece uma provinha que eles corrigem depois e passam pra gente. Então, são tantas possíveis perguntas, né? Tem essa simulação, tem a simulação de vídeo mesmo da entrevista, e isso, com toda certeza, traz muito mais tranquilidade pra gente, traz muito mais clareza, tranquila, não ficar desesperado. Então, é muito bom e ajuda bastante, sim. Sabrina, no dia da entrevista consular, de fato, como é que estava o teu coração? Você chegou mais tranquila ou as negativas anteriores, elas ainda pesavam bastante ali na sua mente? Como é que você estava se sentindo? Obviamente a gente fica ansioso, não tem como falar que não vai ficar ansioso, que você vai ficar. Por sorte, no dia da minha entrevista, o consulado estava bem tranquilo, não estava cheio. As duas vezes que eu tinha tentado, estava muito cheio, muita fila. E dessa vez estava muito tranquilo, então eu cheguei, eu já consegui entrar, então já foi. Isso daí já tira um pouco da ansiedade, porque quanto mais fila tem, mais ansioso você fica, que é mais pessoas que você ouve, você fica desesperado. Então, o fato de ter menos pessoas, o processo já acontece rápido ali, você já é um ponto muito positivo. Mas, assim, apesar de toda a ansiedade, eu ainda estava tranquila. Enquanto a gente está ali esperando e vendo outras entrevistas, e na minha cabeça eu só pensava assim, que até o que foi orientado pela MUV também, não presta atenção nas pessoas.
Não escuta as pessoas, porque você vai ouvir muita gente sendo reprovada e aí você pode ficar desesperado. Então eu comecei a treinar isso dentro de mim. Eu não posso ouvir as pessoas, eu não posso ouvir as pessoas. E quando eu saí, meu marido falou pra mim assim: nossa, eu tava desesperado, porque tinha tanta gente saindo reprovada. Eu falei: eu nem vi. Falei pra ele: eu nem vi, porque eu tava tão focada aqui na minha cabeça que eu não podia prestar atenção nas pessoas, pra eu não me desesperar, que eu nem percebi. Ele falou: nossa, tinha muita gente saindo reprovado. Então eu foquei total em mim, no que eu tinha que responder, na minha história, na minha verdade, e a gente acaba criando mais certeza daquilo que a gente é e da nossa história, então fica mais fácil. Durante ali a tua entrevista, teve alguma pergunta que chegou a pegar você de surpresa ou não? Tudo aquilo que foi perguntado pelo agente consular, você se sentiu preparada para responder? Não, tudo que eles perguntaram foi bem tranquilo. De fato, já eram coisas que a gente já tinha trabalhado dentro da Move. Uma coisa que me surpreendeu, só que, assim, né, das duas, e levando em consideração as minhas duas últimas tentativas, foi que, de fato, eles pediram comprovação de uma documentação, de acordo com uma pergunta que eles tinham me feito. Então, é muito importante, de fato, organizar a documentação para levar, que esteja condizente com a história que você está dizendo, se você vai com alguém levar o visto da pessoa, se você não. Enfim, a gente é super surpreendente, você nunca sabe o que eles vão te perguntar. Então, realmente vale muito prestar atenção na documentação que vai ser levada, prestar atenção nas orientações da Move ali, porque faz muito sentido. Se eles me pedissem alguma coisa, eu estava preparada ali. Teve algum momento ali em que você teve a percepção de que as coisas estavam correndo bem, estavam caminhando ali para um resultado positivo? Não. Ela começou a me perguntar, a fazer perguntas, e aí ela começava a digitar, 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 e eu ficava, meu Deus do céu, parece. E assim, é rápido, né? Coisa de minutos, mas parecia que eu tava 2 horas já de frente pra ela, e ela digitando, e na hora que ela começou a digitar muito, eu falei, ixi, meu Deus do céu, acho que fui reprovada de novo. E assim, na minha cabeça que tava lá, parecia muito tempo, mas eu tenho certeza que não foi, que foi rápido, porque é rápido. Mas aí naquele momento eu falei, ixi, eu acho que deu ruim, porque ela tá digitando muito, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e deu tudo certo, graças a Deus. Se você comparar, né, as três entrevistas, né, as entrevistas que terminaram em negativa com essa que terminou em aprovação, o que você sentiu de diferente entre elas? Eu acho que o que mudou, na verdade, foi a minha postura, de acordo com as entrevistas, porque eu não tinha. Dessa vez eu tinha mais clareza de como eu tinha que responder, né? Tive mais orientação. Das outras vezes, eu. Então, assim, levando num cenário geral, da postura do próprio consulado, dos entrevistadores, eu tinha tentado a primeira vez no Rio de Janeiro, depois eu fiz em São Paulo, que foi as duas negativas que eu tive, foi uma em cada lugar. Eu fiz no Rio de Janeiro de novo por conta de agenda mesmo, não foi nada específico. Levando em consideração que eu fiz em lugares diferentes, mesmo assim não teve nenhuma mudança, o processo é o mesmo, como eles lidam ali com você é da mesma forma. O que mudou mesmo foi, de fato, a minha postura de resposta. Acho que as perguntas deles acabam mudando de acordo com a sua resposta, né? Porque você começa a dar uma resposta com mais clareza, com mais, de fato, mostrando melhor seu objetivo, então eles entendem de fato que aquilo ali. Aí você percebe que depois, né? Assim, na hora você não percebe nada, mas depois, parando friamente para pensar, você fala, não, realmente, a forma com que. As perguntas que eles fazem acaba sendo muito de acordo com seu objetivo ali, porque quando você não tem muito. Você fica muito raso as suas respostas, você acaba não tendo tanta clareza ali. Você se sente perdido e parece que a pessoa também tá. Eles não estão, você sabe que não tá, mas parece que tá porque você tá. Então muda isso, mas é mais da gente, a percepção da gente. Deles, eles continuam, eles fazem o mesmo trabalho e não muda, não. Quando veio a aprovação, qual foi a sua primeira reação ali? Se comemorou já na frente do agente consular ou não? Se esperou para comemorar com teu marido assim que você saiu? Como é que foi? Eu fiquei bem quieta. Eu falei, eu vou ficar quieta porque depois, né? Porque é tanta tensão dentro do consulado, tem tanta gente ali ao mesmo tempo, e querendo ou não, você vê muitas pessoas. Você sabe que tem pessoas sendo reprovado ali, então eu acho que não condiz, né, com o ambiente ali, você comemorar, e enfim. Eu só fiquei quietinha, agradeci, falei, obrigada, ela me deu o papelzinho, eu saí bem quietinha, e eu cheguei lá fora e eu fui comemorar com meu marido, porque um ambiente muito frio, as pessoas estão ali, não são acolhedoras, é o que a Move sempre passava para mim.
eles não são acolhedores, então não se assuste com isso. E agora que o visto está aprovado, o que vocês mais estão ansiosos para conhecer nos Estados Unidos? Seu marido já conhece, mas vai ser a sua primeira vez. Como é que está a expectativa? Como é que estão os preparativos? Grandes expectativas. Para quem não tinha nenhuma expectativa, agora tem todas possíveis, porque eu falei, eu não vou criar nenhuma expectativa, gente. Eu só vou. E se der certo, ótimo, porque a gente fica frustrado. Então, se der certo, maravilhoso. Então, deixa criar expectativa depois, que no momento eu não tô afim de me decepcionar de novo. Então agora as expectativas são altas, a gente volta a sonhar de novo e volta a sonhar mais real, né? Porque a gente sabe que pode ser possível agora, não fica só nos e se, será que sim, será que não? Agora a gente pode sonhar de verdade e fazer acontecer, porque agora deu tudo certo. E o que vocês estão mais ansiosos de conhecer lá nos Estados Unidos? Vocês vão para Flórida, né? A gente vai para Orlando e Miami. Eu como uma boa sonhadora, tô querendo, obviamente, ir pros parques, né? Ir pro Mickey. Agora poder conhecer o de Orlando vai ser realmente a magia vai vir de novo, de forma maior, né? E obviamente, os outlets, né? Porque a gente, mulher principalmente, que gosta de comprar, então vai ser o paraíso. E aí eu acho que os dois pontos principais, assim, para mim, de expectativa e até do meu marido mesmo, porque todas as vezes ele foi sozinho, a gente já tá junto tem 7 anos, então todas as vezes ele vai sozinho e ele ficava sempre chateado que eu ficava. E agora ele tá bem feliz também que eu consegui ir com ele. Depois de toda essa caminhada, né? Qual foi o maior aprendizado que ficou para você? Eu acho que é o que eu sempre falo até para os meus amigos, assim, que ainda não têm visto. Tem uma amiga minha que ela tá até para entrar com esse processo do visto. E eu falei para ela, olha, a recomendação que eu dou é procure de fato uma consultoria que vai te dar de fato um direcionamento, que vai te orientar de forma clara, que vai te direcionar, porque é muito importante para mim que fiz de 2 jeitos diferentes, contratei uma consultoria que não deu suporte, fiz sozinha, já tinha tido esses 2 cenários, fez muita diferença para mim. Então, quando eu vou conversar com alguém que está nesse processo, eu falo, gente, de verdade, contrate alguém que vai te orientar de fato, que vai te trazer clareza, tranquilidade, vai te ajudar lá no processo de preenchimento da DS, porque não só isso, entender o seu objetivo de fato, porque é o ponto principal, né? Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem desse vídeo, né? Porque toda semana aparecem pessoas aqui no canal dizendo, né? Poxa, eu fui negado, não tá dando certo, acho que agora acabou, os Estados Unidos não aprovam mais ninguém. Mas uma negativa, ela não conta toda a história, né? O que realmente faz a diferença é entender o porquê ela aconteceu e o que mudou desde então. E é justamente isso que permite construir uma estratégia, né, mais sólida para uma nova entrevista. Então, Sabrine, obrigado de coração por você ter compartilhado um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua experiência com a gente. Eu acho que o mais legal dessa história é justamente que ela mostra que essa negativa não precisa ser o ponto final de um projeto, né? E 2 negativas também não, né? Quando a gente olha só para o resultado, parece que foi simplesmente uma aprovação, mas quem acompanhou esse vídeo viu que entre a segunda negativa e o visto aprovado existe uma mudança de postura, de preparação, de estratégia, e isso faz toda a diferença. Então agora eu espero que vocês aproveitem muito essa viagem que já está próxima, né? Que vocês conheçam tudo que vocês estão planejando na Flórida, em Orlando, em Miami. Quando vocês voltarem, fica o convite aqui para vocês aparecerem aqui de novo no canal e contarem como é que foi viver essa experiência, combinado? Combinado, pode deixar, a gente aparece aqui para contar, mas muito obrigada pela oportunidade também de contar e de ajudar as pessoas, porque eu acho que isso é muito válido. Nenhuma experiência é igual, mas toda experiência é válida para tranquilizar também as pessoas, porque realmente quando a gente tem a negativa, a gente acha que é o fim do mundo. E querendo ou não, é um investimento que a gente faz, financeiro também, querendo ou não, tem esse ponto que às vezes as pessoas acabam juntam um dinheirinho ali para tentar e aí é reprovado. Eu falo, não desiste. Então a mensagem de hoje é não desiste, se prepara de forma mais tranquila, com uma orientação, com gente que vai estar ali junto com você e vai abraçar a sua história também, né, e fazer acontecer. A gente sabe que quando a gente chega lá, a gente não tem certeza de nada. Sendo bem construído todo o processo, a probabilidade de dar certo é muito maior.
por experiência própria, né? Então que fique de exemplo aí a minha história, mas com certeza depois a gente volta para contar como foi a minha primeira experiência lá fora, que eu estou bastante ansiosa, tá bem próximo. E muito obrigada. Qualquer dúvida quanto ao meu processo, eu também fico disponível aí. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, se você está planejando solicitar o visto americano ou se você já passou por uma negativa, quer entender qual é o melhor caminho para o seu caso, o primeiro passo é conversar com quem analisa cada processo de forma individual. Aqui na Move a gente não trabalha com respostas prontas, cada cliente passa por uma análise detalhada do seu perfil, dos objetivos da viagem, do histórico de aplicações e, claro, da documentação, e a partir daí a gente constrói uma estratégia personalizada para aquele caso. Ao longo da mentoria você conta com orientação para o preenchimento do DS-160, organização documental, preparação estratégica para a entrevista, além de uma simulação completa com Visa Manager e acompanhamento até o dia da entrevista no consulado, porque o objetivo não é simplesmente preencher um formulário, é fazer com que todo o seu processo ele conte uma história coerente, consistente e faça sentido para a agente consular. Então, se você quer entender se faz sentido aplicar agora ou qual é a melhor estratégia para o seu caso, o link para falar com a nossa equipe está na descrição. E eu também quero aproveitar para fazer uma pergunta. Você conhece alguém que desistiu de solicitar o visto americano depois de receber uma negativa, ou você já passou por isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua experiência e saber quais dúvidas você gostaria que a gente respondesse nos próximos vídeos. Valeu demais pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.